Um perigo terrível está ameaçando a igreja remanescente nesse exato momento. Mas Jesus disse: o príncipe deste mundo vem e ele nada tem em mim. Será que vocês e eu podemos dizer o mesmo? Ou será que o pecado continua nos vencendo? Bom, não saia daqui, porque o que você vai ouvir pode transformar completamente sua caminhada com Deus. E lembre-se, a sua eternidade está em jogo. Olá, graça e paz a todos vocês, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e que a presença do nosso Senhor encha o coração de cada um de vocês nesse exato momento. Amém? Meus queridos, hoje eu trago uma mensagem poderosíssima que está baseada na palavra de Deus e também nos escritos do Espírito de profecia. Essas palavras devem nos levar a uma reflexão profunda e a uma mudança de vida, não para amanhã, mas para hoje. E é claro, essa mensagem não vai ser um discurso eloquente sobre paz e prosperidade, mas vai ser uma mensagem de alerta e também de repreensão, porque Deus deseja nos libertar do domínio do pecado. Bom, Jesus declarou: vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Veja, essas palavras de Cristo carregam em si mesmas um peso tremendo. Satanás, que é o príncipe das trevas, tentou encontrar em Jesus qualquer traço de pecado, qualquer ponto de apoio que o poderia auxiliar em sua acusação contra o Salvador, mas ele não pôde encontrar nada. Queridos, Cristo não cedeu às tentações de Satanás nem por um pensamento. Ele não deu lugar para a tentação. E de acordo com a palavra de Deus e o Espírito de profecia, vocês sabem o que isso significa para nós? Significa que o mesmo pode acontecer conosco. Veja, a vida santa de Jesus na terra nos mostra que a vitória sobre o pecado não é apenas um ideal, mas é uma realidade possível para todo aquele que se entrega completamente a Deus e que confia no seu poder para nos livrar de tropeçar. E o Espírito de profecia, ele nos diz o seguinte a esse respeito: enquanto a ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Amigos, o pecado só tem domínio sobre aquele que está desconectado de Cristo. Contudo, muitos de nós vivemos como se a vitória sobre o pecado fosse algo impossível e tanto líderes como membros leigos da igreja constantemente estão repetindo as palavras: eu sou um ser humano e é normal errar, é normal pecar. Veja, essa é uma desculpa e também uma armadilha de Satanás. A palavra de Deus nos diz que Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa e mesmo sentindo as fraquezas e sendo constantemente tentado pelo inimigo de nossas almas, ele não pecou. E sendo assim, Jesus nos deu um exemplo claro de que com o auxílio contínuo do Espírito Santo, nós podemos vencer assim como ele venceu. E como está escrito lá em Romanos, capítulo 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Queridos, essa graça não é permissão para continuarmos pecando, mas é o próprio poder que o Senhor nos concede para vivermos em obediência à sua lei. Veja, como Cristo venceu as tentações de Satanás no deserto. No deserto, Jesus não confiou na sua própria força, mas cada vez que ele era tentado, a resposta dele para Satanás era: está escrito. Irmãos, Cristo no deserto da tentação se apegou à palavra de Deus e fez dela a arma mais poderosa contra o inimigo. A verdade é que a palavra de Deus não é apenas um simples livro de capa preta ou de qualquer outra cor, mas a palavra de Deus é uma arma viva e também cheia de promessas que nos libertam das garras do pecado. E falando sobre esse assunto, o Espírito de profecia nos diz o seguinte: toda promessa da palavra de Deus nos pertence. Quando assaltados pela tentação,
Não olheis as circunstâncias ou a fraqueza do próprio eu, mas ao poder da palavra. Queridos, nós temos usado a palavra de Deus como uma arma contra as tentações do inimigo, ou nós temos confiado em nossa própria força? Veja, assim como Jesus, quando o diabo vier com suas tentações, com suas dúvidas, nós precisamos responder com a palavra. E para isso, precisamos então memorizar as promessas do Senhor para então declará-las com fé, assim como Jesus fez. Bom, o salmista disse o seguinte, lá no Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essas palavras são um conselho direto para vocês e para mim. Precisamos guardar a palavra de Deus no coração, porque é somente por intermédio dela que nós estaremos protegidos das armadilhas de Satanás. Veja, Cristo não venceu por acaso o tentador, mas a verdade é que a humanidade de Jesus estava unida, conectada à divindade. A verdade é que Jesus buscava constantemente a presença do seu Pai em oração. Ele vivia em perfeita obediência aos mandamentos de Deus. E em todos os evangelhos, e também lá nas cartas e nas epístolas do Novo Testamento, nós podemos constatar que essa mesma união está disponível para toda a raça humana. E como diz Pedro, lá em sua segunda epístola, no capítulo 4, versículo 1, podemos nos tornar coparticipantes da natureza divina, pelas quais nos têm sido doadas as grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amigos, o pecado não pode coexistir com a presença de Deus em nosso coração. A verdade é que se Jesus, através do seu Espírito, estiver habitando em nós, então constantemente rejeitaremos pelo poder de Deus o pecado. Mas, a partir do momento que nos desconectarmos de Deus, então estaremos dando permissão para que Satanás entre e dessa forma ele tomará o controle da nossa vida e, é claro, pecaremos. Bom, o Espírito de Profecia nos diz assim: Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo. Queridos, esse texto que lemos acabou de nos fazer um sério chamado. Mas infelizmente muitos estão brincando com o pecado, pensando que vão ter um tempo para se arrepender futuramente. Contudo, a verdade é que o Espírito Santo dessa forma está sendo rejeitado e o coração dia após dia está se endurecendo mais e mais. E como está escrito lá no livro O Grande Conflito, na página 489, os que não resistem aos menores pecados estão se preparando para fracassar diante de tentações maiores. Satanás encontra pontos vulneráveis e de um passo em outro leva-os ao completo afastamento de Deus. Veja, Deus não está nos pedindo uma perfeição instantânea ou uma perfeição impossível de se alcançar, mas Ele está pedindo que façamos uma entrega total e que creiamos na promessa de nos tornarmos coparticipantes da natureza divina, para que então possamos receber dele perfeição de caráter. Deus quer que vivamos uma vida de progresso diário, em santidade, e que recusemos as ofertas de Satanás enquanto nos apegamos firmemente a Jesus. Meus queridos, a boa notícia é que Deus não nos deixou sozinhos nessa batalha. Mas além de enviar Jesus para nos prostrar o caminho da vitória, Ele nos concedeu o Espírito Santo sem medida para então nos capacitar para o conflito contra a carne, o diabo e o mundo. Bom, essa mensagem exige de vocês e também de mim uma resposta. E meus queridos, será que vamos continuar vivendo uma vida de concessões ao pecado? Ou será que vamos nos apegar a Cristo e também à sua palavra? A verdade é que o tempo é curto
E Satanás está hoje mais ativo do que nunca. E sendo assim, o Senhor está nos chamando agora para uma vida de vitória. Hoje o Senhor quer que nós sejamos um exemplo vivo que é possível sim viver uma vida santa mesmo nesse mundo corrupto. Amigos, o pecado não precisa mais nos dominar e, como nós estudamos hoje, a decisão de vencermos ao poder de Satanás está em nossas mãos. Portanto, escolhei hoje a quem servais. Escolha a Cristo. Escolha a vida eterna. Amém? Então, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.